Carta de Renúncia. Massachusetts, 07 de novembro de 2022. A todos os membros e ministério da Congregação Cristã no Brasil USA e em especial aos nossos irmãos de Firburgma. A paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Aos meus amados irmãos, gostaríamos de comunicar a todos nossa renúncia aos nossos cargos na CCB-CUS e nosso desligamento da instituição CCB-CUS. Primeiramente, gostaríamos de esclarecer que os motivos não são por alguns pecados erroneamente ensinados na instituição, fornicação, adultério ou homicídio, ou por alguma desavença, seja com o ministério, seja com a irmandade no geral. Nossa única razão foi o descobrimento tardio das Escrituras e do poder do verdadeiro Evangelho de Cristo. Romanos 1, 16, 17. E tendo ciência dos ensinamentos contidos na Palavra de Deus, não poderíamos continuar compactuando com algumas doutrinas da Igreja. 1. A CCB não é a graça. A graça de Deus é um presente dado a nós através da morte do nosso Senhor Jesus na cruz, ali recebemos graça. A graça é o perdão dos nossos pecados que recebemos gratuitamente sem que nada merecêssemos ou fizéssemos para conseguir obter tal presente. Romanos 3, 24, Tito 2, 11, Efésios 2, 4 e 5. 2. A salvação é dada por crer em Jesus Cristo e não por obras. O perdão dos nossos pecados e a nossa salvação é adquirida somente pela fé em Cristo Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Nossas boas obras nunca valeram e nunca terão peso para a salvação da nossa alma. Desde Adão até o último homem existente na face da terra, todos os que serão salvos o serão apenas por graça. Efésios 2, 8 e 9, Gálatas 2, 16, 21, Atos 16, 31, Atos 4, 12. As nossas boas obras ou obras de justiça não têm poder de salvar. Isaías 64, 6, elas são apenas naturais evidências da obra de conversão feita na vida de um regenerado. Tais obras são frutos do Espírito. Gálatas 5, 22 e 23. 3. A obra de Deus não é um templo ou instituição religiosa, é o sacrifício na cruz do Filho de Deus para que todos que soubessem, crescem e fossem salvos. João 6.29. 4. A Bíblia é a verdadeira e absoluta palavra de Deus, não algo que sai da boca de um pregador ou profeta. Toda exortação, profecia, sonho ou coisa qualquer supostamente vinda de Deus, seja no púlpito ou não, deve ser analisada e julgada segundo a palavra de Deus revelada nas Santas Escrituras. 2 Pedro 1, 20 e 21, João 10, 35, Atos 17, 11. E nós erramos e descumprimos uma ordem de Jesus em não estudar a palavra de Deus, porque ela é nosso manual de fé e conduta, ela nunca falha, não mente nem se contradiz. Oséias 4:6, 2 Timóteo 3:16-17, João 5:39, Hebreus 4:12. 5. Todos nós nascemos e morreremos pecadores, o importante é não viver na prática constante do pecado. Nós herdamos do nosso pai Adão o pecado e recebemos a justificação por Cristo. Romanos 5, 12 e 18. Então todos os pecados que viemos a cometer, não somente os erroneamente ensinados na CCB como fornicação, adultério e homicídio, são tão graves como o da mentira, fofoca, inveja e maledicência, glutonaria e etc. Todos os pecados têm o mesmo peso e também o imerecido perdão. Quando alguém peca aos olhos dos ensinamentos da CCB, a pessoa fica como mal vista e é imputada a ela um rótulo de pecador, sendo que esse título é merecedor a todos nós. Romanos 3, 10, 23. E aquela pessoa fica acreditando por vezes até o final de sua vida que ela não tem mais perdão, e muitas dessas pessoas enfraquecem na fé e se perdem, alguns até entram nas drogas, alcoolismo, depressão e em alguns casos mais graves suicídio. Esse julgamento é tão grave e cruel, porque se formos analisar nossa vida fio a fio, em nenhum de nós encontrará uma vida sem pecados. O que não se deve fazer é viver praticando o constante do pecado, ou fazendo por querer. Mas os membros da CCB deveriam se sentir acolhidos quando houver algum episódio de pecado em sua vida e orientados que Jesus morreu para perdoar todos os pecados dos que nele crer, basta se arrepender e continuar seguindo na firme certeza do perdão. 1 João 8:10, Romanos 6:23, 2 Timóteo 2:25, Gálatas 6:1, 2. 6. O caminho que leva ao céu é Jesus Cristo e não denominação A, B ou C. Esse ponto é bem simples de ser explicado e entendido, mas é o mais importante a ser reforçado culto a culto. Deus, por sua infinita misericórdia, quis nos perdoar, então se fez carne enviando seu único Filho à terra para pagar por nós. Ele tomou para si todos os nossos pecados, cometidos antes e após o batismo, se ofereceu em sacrifício e morreu na dura cruz para que fossemos reconciliados com o Pai. Deus ofereceu um sacrifício a si mesmo.
Então através da sua morte na cruz fomos justificados. Isaías 53, 5 e 10, João 14, 6, João 19, 30, Lucas 19, 10, 2 Coríntios 5, 21. Portanto, agora crendo que Ele é nosso único e suficiente Salvador, reconhecendo nossos pecados diariamente, podemos entregar nossas vidas em Suas mãos e descansar na certeza do perdão. Gálatas 2:20. 7. O batismo não perdoa ou lava os pecados, esta função é de Jesus Cristo. Quando Ele morreu na cruz, nossos pecados foram perdoados naquele exato momento. O que salva uma alma é o crer em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. O batismo, assim como a ceia, foram mandamentos que Ele mesmo nos ordenou que seguíssemos. Então, se você pode batizar, você deve fazer. O batismo é um ritual de compromisso, assim como uma cerimônia de casamento é um símbolo do amor e união entre duas pessoas que se amam e decidem compartilhar uma vida. Assim é o batismo. Você reconhece Jesus como seu Salvador e sela esse compromisso com Ele passando pelas águas e declarando publicamente sua intenção de ter uma vida com Jesus. Mas o mais importante é crer. Se você não creu no poder de Jesus para te perdoar e te salvar, seu batismo não tem valia. Note que em Marcos 16:16, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Jesus deixou bem claro que além do crer vir primeiro que o batizar, Ele mesmo disse que quem não crer será condenado, não disse nada sobre quem não batizar. Isso não significa que não batizar, devemos sim, mas devemos também saber o significado desse dia tão importante. O chamado de Deus não é você ir a um serviço de batismo e aguardar algo falar em seu coração que chegou sua hora, não. Quando você entende quem é Jesus Cristo e o papel dele em sua vida, ali é seu chamado, então você obedece e desce as águas com consciência. Atos 16, 30 a 31, Romanos 10, 9 e 11, João 6, 40. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Enfim, eu poderia citar mais outros pontos de discordância, mas para que não fique demasiadamente extensa a carta, escolhi estes como principais. Antes de examinar as Escrituras, eu não tinha sequer o entendimento do real motivo de Jesus ter vindo à Terra e de morrer. Eu achava que crer em Jesus era somente não negar sua existência, mal sabia o quão profundo era ele e não compreendia seu amor. E esse estudo sobre o sacrifício de Jesus Cristo deveria ser a doutrina mais ensinada na CCB e não o exagerado foco nos usos e costumes. Queria deixar claro também que tudo que foi dito aqui não são invenções pessoais, muito menos opiniões alheias, e sim, tudo foi escrito baseado na verdade exposta nas Escrituras Sagradas. É importante destacar outro ponto: a falta de ensino bíblico tanto na Irmandade quanto no meio do ministério colabora para a elaboração de doutrinas de homens e fundamentos que nunca estiveram apontados na Palavra de Deus, criando assim uma grande quantidade de heresias, cobranças desnecessárias e problemas em meio à Irmandade, e isso seria facilmente resolvido se houvesse prévio conhecimento bíblico. Entendo que muitos poderão ficar aborrecidos com minhas palavras, porque confrontar os fundamentos de uma instituição religiosa nunca foi tarefa fácil, mas em algumas ocasiões se faz necessário, e esta carta tem como objetivo expor de maneira clara e resumida os motivos de nossa saída. Se porventura os irmãos se sentirem incomodados ou até mesmo reflexivos quanto aos nossos pontos, gostaria de deixar claro que as portas de nossa casa estarão sempre abertas a toda a Irmandade, bem como todo o Ministério Geral. Todos já estão convidados a uma franca conversa. Agradecemos por todo o amor da Irmandade e Ministério que desde sempre nos acolheram. E reafirmo que nossa saída se dá somente por doutrinas e práticas da instituição e jamais por algum motivo pessoal com qualquer um de vós. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Dos seus irmãos que os amam em Cristo. Elias Cesário dos Santos. Tamires Rodrigues Cesário dos Santos. Que a paz, a graça e o amor do nosso Senhor Jesus esteja em todos os nossos corações. Amém.